Amém. Então hoje, já clamando essa proteção do céu, a proteção do Senhor, vamos passar para mais um dia da nossa formação, essa série Transformando Maldições em Bênçãos, seguindo os ensinamentos do Padre Marlon Múcio. Nós vamos aprendendo e colocando na prática como a gente vai transformar todas essas maldições que nós mesmos lançamos contra a gente mesmo, que a gente recebe de alguém, alguma palavra que a gente diz, transformar isso em bênção de Deus. E tem sido bênção, tem sido graça esses dias de formação. Hoje nós vamos falar transformar pragas em fecundidade. Esse negócio de rogar praga é algo que a gente ouviu falar, não é? Muitas vezes a gente ouve falar assim, fulano rogou uma praga sobre um terreno, rogou uma praga sobre uma casa, sobre uma família, rogar praga. E às vezes essa palavra rogar é uma palavra mal usada. Quando a gente fala rogar, normalmente é uma oração que é feita a Deus, uma oração à Virgem Maria, aos santos, aos anjos, não é? Nas ladainhas a gente faz a pergunta, não é? A invocação e diz, rogai por nós. No final, hoje, a gente vai dizer a ladainha de Nossa Senhora da Pompeia, chuva benfazeja, rogai por nós, a alegria do povo, rogai por nós. Nós vamos invocando, rogai por nós. Mas tem gente que faz essa atitude de rogar uma praga. E às vezes a gente até ouvir falar disso, aquela serra é amaldiçoada. Uma vez eu estava andando numa das serras aqui do nosso Ceará e uma pessoa disse assim, irmão, mas essa serra aqui é amaldiçoada porque houve um homem que rogou uma praga. Mas como é que a gente pode transformar alguém que rogou uma praga, que lançou uma praga, lançou uma maldição, que a gente pode transformar todas essas coisas em bênção, em fecundidade? Então, em primeiro lugar, hoje a gente vai falar sobre a arma do silêncio. E o silêncio é importantíssimo, por duas causas. Em primeiro lugar, é porque com a nossa língua, com a nossa boca, às vezes a gente fala sem pensar. E normalmente quando a gente está estressado, quando a gente está com raiva, com a ira, subiu, aí é que as palavras são palavras que são insensatas mesmo. A gente não pensa e fala esse monte de palavras, só que a gente tem que lembrar que o silêncio, dizem muitos santos, que já é metade da vitória ganha, quando a gente silencia. Irmão, então a gente tem que silenciar sempre e guardar no coração? Não, porque aí não é uma solução. Muitas das doenças e das enfermidades são por causa de raivas que não são ditas. Irmão, o senhor está falando de silêncio? E o silêncio pode ajudar, mas a gente não pode guardar no coração. Calma que nós vamos explicar isso. O nosso silêncio tem que ser um silêncio que nós guardamos para não explodir na hora, ofender alguém, talvez até nós mesmos pudéssemos ser um instrumento de rogar alguma praga, de lançar alguma coisa. A gente tem que calar, mas esse silêncio tem que nos fazer levar a oração e a conversa com Deus. Com Deus nós podemos, devemos e temos que falar. Rasgar o nosso coração. Ainda ecoa no meu coração aquela formação da nossa grande amiga doutora Filó. Que bênção, não foi? Dela falando junto conosco, que bênção, que graça. A doutora Filó veio falar que a gente não pode soltar a nossa voz, mas com Deus nós podemos e devemos, entre aspas, reclamar. Falar com ela, e ela fala sempre assim, de uma forma tão íntima, não é? A gente aprende com a doutora Filó. Ela diz, não, Jesus, está difícil aqui, Jesus, por que o senhor não vem aqui me ajudar? E a gente deve conversar com Jesus, falar com Ele. O nosso silêncio, que a gente guarda alguma coisa, deve ser um silêncio em que a gente fala com Deus. E essa é a arma que a gente deve falar sempre. A gente ganha metade da batalha quando a gente cala, mas a gente vai perder muito se a gente calar e ficar guardando no coração, remoendo mágoas, ressentimentos, que pode gerar até um ódio no coração. Nada disso. Quando a gente silencia, a gente começa no coração a falar com Deus. Às vezes a gente não consegue falar com Deus com umas palavras que a gente formule, porque às vezes a situação é tão
insistente, ou a raiva tão grande, que nessa hora a gente pode falar com Jesus com palavrinhas curtas. Jesus, eu confio em vós. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Ficar repetindo essas frases vão acalmando o nosso coração. E depois, quando o coração começa a acalmar, a gente começa a falar: Jesus, eu não estou dando conta. Jesus, me ajuda aqui porque está difícil. E Jesus vem depressa nos socorrer. E esse silêncio é uma das primeiras armas. E a gente deve falar com Deus e falar das maravilhas de Deus. E aí a gente começa a substituir esse rogar pragas, ou lançar alguma coisa contra o local, contra uma família, contra uma pessoa, em falar as maravilhas de Deus. Olha que especial essa frase do grande Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, não é? Depende da forma como é chamado, é o mesmo glorioso santo, seguidor de São Francisco. Olha o que ele ensina. Uma oração que ele fazia antes de começar a pregar. Senhor, faz que a minha língua se solte como flecha para anunciar as tuas maravilhas. Então, quando a gente vai falar, a gente deve pedir que a nossa língua se solte e seja uma flecha para falar das maravilhas de Deus. Santo Antônio falou tantas maravilhas de Deus, os seus sermões foram tão especiais, chegaram a tantos corações, que Deus deu uma graça e fez um milagre. A língua de Santo Antônio é incorrupta. Até hoje, já mais de 700 anos que o santo morreu, lá em Pádua, na Itália, a gente pode ver num relicário guardada a língua de Santo Antônio. Quando eu fui no santuário em Pádua, uma vez eu fiquei tão impressionado. Meu Deus, a língua do santo está lá até hoje, não é? Guardada por Deus para mostrar como aquela língua não era usada para rogar praga, não era usada para amaldiçoar, não era usada para falar mal, mas Santo Antônio usava como flecha para anunciar as maravilhas de Deus. Assim, eu e você devemos anunciar as maravilhas de Deus. Mas você vai pensar assim: irmão, mas eu não sou como o senhor que evangelizo, não falo nas redes sociais, não prego e tudo, não é? Eu prego aqui para vocês e tal, mas a gente deve anunciar sempre que Jesus está fazendo maravilhas na nossa vida. Hoje, eu encontrei com um casal aqui embaixo que estava desde cedo esperando para nos ver. Encontrou comigo e com a irmã Terezinha Letícia. Qual o nome deles, irmã? A Lucilene e o José. Dulcilene e o José. Eles vieram lá de Goiás para cá, para poder fazer uma visita ao nosso Instituto Hesed. Foi uma alegria. E eles testemunhavam as maravilhas de Deus. Aquilo que acontece na nossa vida, nós testemunhamos essas maravilhas de Deus e aí a gente evangeliza. Quem diz que você não pode evangelizar? Você que vive, não sei aonde, aí na zona rural de Pernambuco, você que vive aí na capital de São Paulo, aí no Rio Grande do Sul, onde for, você evangeliza falando das maravilhas de Deus. Santa Faustina tem uma frase, e essa frase, por muito tempo, ficou pregada aqui na nossa parede. Depois, com a reforma, a gente acabou mudando, há uns anos atrás, ficava escrita na parede para a gente lembrar uma frase do Diário de Santa Faustina, número 118. Olha o que Santa Faustina diz: a língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. Quem não sabe se calar, jamais será santo. Olha aí. Mas para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio da alma e calar-se. Não com um silêncio sombrio, mas com um silêncio na alma, isto é, com o recolhimento em Deus. O que é o silêncio sombrio? É aquele silêncio que guarda alguma coisa ruim e aquilo fica fermentando no coração. Não é esse silêncio que Santa Faustina fala, porque esse silêncio sombrio é ruim, mas o silêncio em Deus, eu guardo e apresento a Deus aquilo que está no meu coração. Vou apresentando a Deus e aí eu falo com Deus e Deus fala comigo. Isso é a oração. E aí a fecundidade acontece. Essa fecundidade, Deus faz essa praga que faz, por exemplo, alguma coisa ficar estéril, alguma casa ficar estéril. Tem gente que fala de lançar praga e isso deixa alguma lavoura, por exemplo, sem produzir, e a gente, com a oração, vai abençoando. E aquilo que era estéril vai se transformar em terra nova. Como diz lá no livro do profeta Isaías, não é? Transformarei o deserto em vergel. Vou transformar em vida nova, em jardim.
Deus vai agindo. E isso é a oração. Então a gente transforma com um silêncio. Você entendeu? E está anotando no seu caderninho de formação. Você vai transformando esse silêncio em oração fecunda. Esse silêncio se transforma em graça. E o seu coração vai se transformando num jardim de oração. Vai se transformando num lugar de encontro com Deus. Que bênção essa série, a cada dia um novo passo para aprendermos a transformar maldições em bênção. Ao final dessa série, nós já vamos ver quanta coisa boa aconteceu no seu coração, quanta coisa boa aconteceu no meu coração por causa da graça de Deus. Deus é muito bom, Deus é bom e para sempre será bom.